Olá, pessoal. Meu nome é Tarrine Ellen, sou nutricionista, chefe, líder e gestora de UAN, de Unidade de Alimentação e Nutrição, vulgo cozinhas. Cozinhas industriais, confeitarias, cozinhas de padaria, cozinhas dos mais tipos, dos mais diversos. E hoje eu vim trazer para vocês algumas coisinhas que são que eu considero muito importantes para uma marca, para a empresa ela se consolidar no mercado. Eu vim hoje falar sobre diferencial. E não é só um diferencial de uma coisinha que é diferente, mas um diferencial competitivo, de fato. Um diferencial que transforme a sua cozinha, a sua unidade de alimentação e nutrição, ou a minha cozinha, em o número um na cabeça do meu cliente. Hoje eu vim falar para vocês exatamente sobre o que vai fazer você se diferenciar no mercado das cozinhas, do gênero alimentício, o que vai fazer você se diferenciar de um para o outro. Primeiro eu quero falar para vocês sobre a importância disso. O que é o diferencial competitivo? O diferencial competitivo é quando você tem algo no seu produto, na sua empresa, na sua missão, na forma de trabalhar, alguma coisa que diferencia você dos demais segmentos, das demais empresas no mesmo segmento que você está. Por exemplo, o que diferencia uma confeitaria da outra? O que diferencia uma pizzaria da outra? É o produto? É a qualidade da marca? É o ambiente? É a apresentação dos funcionários? É como eles se comportam? É atendimento? É a missão da empresa? O que é isso? O diferencial competitivo é justamente essa coisinha que vai te destacar dos demais que fazem a mesma coisa que você. Aí você me pergunta, Tarrine, por que é tão importante ter esse diferencial? Por que esse diferencial é tão importante para a minha marca? Eu gosto de dizer que cada pessoa ela é única. Não é só que eu gosto de dizer, essa é a realidade. Cada pessoa ela é única. Ela vivenciou coisas, ela tem DNA diferente dos outros, ela tem o cabelo, ela tem traços diferentes, que isso é o que torna ela única. E eu acredito que quando uma empresa ela tem isso, ela tem algo que deixa ela diferente das demais, é quando instala para os clientes, né? É o estalo que o cliente precisa para ir nessa empresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da marca, por exemplo, de uma confeitaria. Eu falo muito de confeitaria porque eu tenho uma confeitaria e a diferença dela para as demais é justamente um pontinho, vários pontos, né? Tem muitos pontos que ela é diferente, mas tem algo que ela é diferente de todas as outras. É a qualidade dos produtos. Mas eu vou mais na frente falar mais para vocês sobre isso. Mas a importância de ter um diferencial que seja competitivo é exatamente para você se tornar o número um na cabeça do seu cliente. Pensou em bolo? Todo mundo já pensa no bolo da minha marca, que é minha e de mais duas companheiras, né? Então não é só minha, é de minha e de outras duas companheiras. E pensou em pizza, eu morava numa cidade lá no interior do Ceará. E é Sobral, essa cidade. E toda vez que falavam em pizza, eu já sabia exatamente qual era a pizzaria que eu queria comer. Por quê? Porque a pizzaria que eu queria comer era a melhor da cidade, tanto em atendimento quanto em sabor, em massa, em tudo. Para mim era perfeito aquela pizza. Então, pensei em pizza, já pensei automaticamente nessa dita cuja pizzaria. Quando você tem um diferencial, você se torna número um na cabeça do seu cliente.
Quando você tem um diferencial, você não compete por preço, você não compete por marketing, você compete por a sua. Ninguém vai conseguir competir com você quando você oferece um produto que seja único. E aí você fica pensando, Rini, como é que eu vou criar um produto único, sendo que já tem tanta padaria, já tem tanta pizzaria, tem tanta sorveteria, tem tanto sushi bar, o que quer que seja, tem tanta lanchonete, tem tanto restaurante. Como é que eu vou me diferenciar se eu vou vender comida? Aí eu digo, porque você precisa. Como é que você vai fazer isso? Eu posso lhe dar daqui a pouco algumas ideias de como você pode se destacar. Mas vamos continuando. Aí você se pergunta, Tahine, por que eu devo investir tempo, dinheiro? Por que eu devo continuar ou ir atrás desse diferencial? Porque eu vou gastar dinheiro se eu for aumentar a qualidade do produto. E eu não vou conseguir competir com o preço que eu coloco. Se eu for aumentar o espaço e investir em ambiente, eu não tenho dinheiro para começar. Então, a gente tem N desculpas para a gente continuar na mesmice, no comodismo, se conformar com o que tem. Pode ser que esteja bom, mas eu parto do princípio de que não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Então, investir tempo, investir dinheiro, investir todas as suas forças para tornar a sua marca diferente é o ponto crucial para você aumentar a sua lucratividade. Esse é o maior benefício que você vai ter quando você tem algo que diferencia você do mercado. Aí você me pergunta, Tahine, tá, lucratividade, mas primeiro eu preciso investir, de fato. Eu estava lendo um livro do Napoleão Hill que ele dizia exatamente isso, que não há nada que a gente faça hoje que a gente não tem que deixar para trás outras coisas, né? Ele falava de queimar as pontes, deixar tudo para trás e investir tudo que você tinha, todas as suas forças naquilo que você quer, naquilo que você queria. Então, o maior benefício que você pode ter em se destacar no mercado é a lucratividade. Isso é o ponto final. Mas imagine só você ser o número 1 na cabeça do seu cliente. Imagine só você ser referência na sua cidade, na região, de oferecer aquele determinado produto. Imagine só você tá na boca e nos ouvidos e na cabeça dos seus clientes, sendo que você é o melhor no atendimento, que você é o melhor no produto que você está oferecendo, é na rapidez, é na agilidade, é na eficiência. Imagine você se destacando por isso. Nós, hoje em dia, nós já passamos da fase do mais barato ao melhor. Nós já passamos dessa fase. Então, eu vi um post no Instagram um dia desse falando sobre isso, que a confeitaria era sobre a confeitaria. A confeitaria ela passou do patamar do barato. Hoje as pessoas elas estão atrás de experiências, elas estão atrás de sabores, elas estão atrás daquele tchan, aquela coisa que diferencia de fato aquele status de estar comendo coisas boas, deliciosas e estar sentindo prazer com tudo aquilo que está comendo. Consequentemente, quando você se torna número 1 na cabeça do seu cliente e na cabeça da comunidade, da sua cidade, da região, você acaba, é consequência, você acaba tendo mais clientes. Ter mais clientes, isso aumenta, meu filho, a quantidade de dinheiro que está entrando e que está saindo também. Por isso que você precisa ter uma boa gestão de custos. Mas o ponto aqui é que você vai ter mais clientes, você vai ter mais lucro, você vai ter como investir mais e crescer muito mais se você tiver algo que lhe diferencia. Imagine só eu chegar na sua cidade e vamos dizer que você é do ramo de sorveterias e você faz sorvetes artesanais. Aí você chega lá e aí eu chego lá e diz assim: "Ah, eu quero tomar um sorvete".
Onde é que tem um sorvete para vender? Aí alguém ali na rua pega e diz assim: ah, ali na sorveteria do fulano são sorvetes artesanais, ele usa os melhores produtos, é muito bom o atendimento, vá lá. Você, como é que você iria se sentir sabendo que você possui aquilo que todo mundo está indo atrás, todo mundo está buscando? Esses têm vários benefícios, mas também tem muito investimento. Você precisa investir dinheiro, com certeza dinheiro, e principalmente, muito mais do que dinheiro, você precisa investir tempo para se especializar, para criar uma marca, onde essa marca ela vai ser atrativa, para criar produtos diferentes, mudar o cardápio. Se você vende aquela coisinha simples, mas qual é o seu diferencial? Vai ser no atendimento? Você não tem condição hoje de mudar, melhorar o ambiente, a infraestrutura do seu ambiente, mas você pode melhorar no atendimento ao cliente, você pode melhorar colocando pratos novos. Enfim, você tem várias formas de aos poucos, ir subindo degraus, indo galgando novas posições no mercado, no seu segmento. Aí você fica pensando, tá, mas não dá. Não dá porque eu tenho muita coisa para fazer, não tô sem dinheiro, tenho muita coisa para fazer, tenho pouco tempo. E aí? Aí, né, o perigo é você continuar na mesmice e que não vai crescer, vai continuar do jeito que tá. Mas se você tem, né, aquela fome, você sabe que o seu produto, que o seu serviço é diferenciado, então você vai querer, com certeza absoluta, você vai querer investir na sua empresa. Aí, por que você não deve fazer como a maioria das pessoas e continuar nessa mesmice de oferecer o simples, o básico que todo mundo já faz? Por que você não deve continuar nisso? Por minha, vou contar uma experiência minha. Eu era gestora e líder de refeitório numa cozinha industrial. Sou nutricionista, né? Então tenho capacidade técnica para poder ser responsável técnica de uma cozinha industrial. E eu entrei lá e fiquei exatamente no conforto. O que é o conforto? Eu fazia o que a empresa me pedia, as minhas obrigações. E estava acostumada com o meu salário, acostumada com as regalias e com a coisa assim parada. Eu estava parada, não estava me sentindo crescendo. Aí eu me envolvi num relacionamento e esse rapaz que eu estava envolvida, namorando com ele tinha uma fome gigantesca por crescimento. E eu ficava olhando assim, que legal, queria ser assim. Aí, enfim, aí acabou o relacionamento e eu continuei lá. Quando eu entrei em contato com ele, porque nós ainda somos muito amigos, aí eu soube que ele tinha assumido uma posição maior, né? Ele tinha sido promovido no trabalho dele. E eu fiquei assim, olha que lindo, que legal, gostaria que isso acontecesse comigo. Aí quando eu me toquei de que eu gostaria de ter um aumento de salário, que eu gostaria de ter benefícios, né? Ter uma bonificação, uma gratificação, que eu gostaria de tudo isso, eu fiquei pensando, mas o que eu estou fazendo para isso mudar? O que eu estou fazendo para eu conseguir um aumento de salário simples, um aumento simples, a coisa mais simples? O que eu estou fazendo para conquistar isso? Se eu estou fazendo só o básico. Aí aconteceram várias situações e eu fiquei com medo de perder o emprego, porque eu não tinha pulso firme na cozinha, eu não sabia liderar.
Aí eu pensei comigo, é aí que eu preciso fazer. Eu primeiro preciso garantir o que eu tenho. Aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver muito com essa questão da liderança e comecei a ver, né, colher os frutos do que é ter uma liderança dentro de uma cozinha. Eu comecei a, de fato, ser líder de uma cozinha, não apenas gestora, mas sim líder da cozinha. E aí, conforme eu fui crescendo, né, a mudança dentro de mim foi acontecendo, eu fui começando a ver que interiormente a coisa estava fluindo, que eu estava crescendo, que eu estava me destacando, que eu estava batendo meta, que eu estava tendo mais controle emocional, que eu estava tendo uma ascendência de fato maior. Aí eu percebi que dentro de mim estava, mas fora de mim não estava acontecendo. Fora de mim, o salário aumentando, bonificação, né? Essas coisas. E a gente quer isso. Quem é que quer trabalhar e não quer ser reconhecido pelo bom trabalho que se faz e receber mesmo, porque a questão é receber. A gente fica muito feliz quando o dinheiro está no bolso. Tá rindo, só pensa em dinheiro? Não, de jeito nenhum, mas eu penso muito no dinheiro, porque é como eu vou me divertir, é o meio para o meu fim, me divertir, sair com meu filho, comprar do bom e do melhor, comer aonde eu quero comer, ter o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter, enfim. Então eu comecei a perceber que interiormente eu estava crescendo e exteriormente as coisas não iam para frente. Eu só conseguia galgar, né, até um certo ponto. E após aquele ponto, a empresa já não tinha mais plano de crescimento para a minha área. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a me incomodar e eu disse, eu sempre gostei de empreender, sempre achei muito massa e pronto, vou fazer isso. Aí foi quando eu entrei em sociedade com uma amiga minha e minha irmã, na confeitaria. Aí, e eu comecei a abrir a minha mente começou a abrir. E após a parte interna ela passar por situações de mudança, após as mudanças internas, automaticamente a parte exterior também foi mudando. Porque eu sempre tive uma veia empreendedora, só que eu tinha medo, eu tinha preguiça e eu estava muito conformada com o que eu tinha, que era um empreguinho, assalariada praticamente, né? O piso do nutricionista, recebendo o piso do nutricionista, trabalhando de segunda a sábado. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha tempo com meu filho, eu não conseguia ensinar para ele a tarefa dele quando eu chegava, porque eu chegava cansada. Lidar com gente é exatamente isso, é muito cansativo. Lidar com a equipe, e eu trabalhava numa empresa que tinha 300 funcionários praticamente, então eu tinha a minha equipe, eu coordenava a minha equipe, mas eu também tinha que lidar com outros colaboradores, né? Porque o refeitório serve comida para toda a loja. Então eu vinha cansada. E aí eu pensei, não é isso que eu quero, não. Eu quero mais. É isso que eu quero. Eu quero cozinha. É aqui que eu me encontrei. Foi aqui que eu me encontrei. Então eu quero mais. E eu quero mais. Eu não vou ficar parada. Aí foi quando, né, aconteceu de a mudança interior e automaticamente a mudança exterior também. Eu entrei em sociedade com uma confeitaria, né, de uma amiga muito amiga, muito querida, irmã da igreja, e minha irmã também, minha irmã biológica, né? E a gente tá nessa pegada e a gente tem muito chão pela frente, lógico, mas eu vou falar para vocês um pouco do que a empresa é. Ela já começou diferente. Ah, o sonho da menina, né, que começou a primeira, eu falei assim, tudo começou comigo, com ela e com minha irmã. Eu pedi para ela fazer um bolo para o meu filho, porque ela gostava de fazer bolo e ela queria ser cake design. E eu pedi para ela fazer um bolo para o aniversário do meu filho, quando meu filho tinha 2 anos, e meu filho já tem 6 anos.
E quando isso aconteceu, ela fez, e o primeiro bolo da empresa foi o bolo que ela fez para o meu filho. E com o passar do tempo, né, ela começou a deslanchou. E eu lembro que o objetivo dela era ter um trabalho onde ela poderia cuidar do filho dela. Isso mexia muito comigo, porque quando eu era criança, a minha mãe tinha que sair para trabalhar e deixava a gente em casa. Eu tenho uma irmã mais velha e ela ficava cuidando da gente e minha mãe trabalhando. Então, ter minha mãe perto de mim era muito importante, ajudando a fazer tarefa e tal. E a gente já não tinha tanto. E quando eu vi a moça, né, em questão fazendo, começando com esse propósito, chega, brilhou meu coração, eu achei lindo. E ela dizia mais, ela disse assim, Tahine, eu não vou vender só bolo, eu vou vender experiências para a pessoa. E, de fato, os bolos são as coisas mais gostosas do mundo. Não existe bolo, nunca provei bolo igual. Antes de entrar na sociedade, né? Porque era só ela tocando. Eu nunca tinha provado bolo igual, eu só queria com medo dela. E, tem a questão, e são lindos, muito bem decorados. Ela é uma artista. Ela é uma artista. Eu acho lindo tudo que ela faz. Então, foi assim que aconteceu. E anos depois, minha irmã entrou, depois eu entrei também na sociedade e nós estamos nós três juntas, já à beira de abrir mais um segmento dessa empresa. Mas são cenas para os próximos capítulos. Mas o que eu queria contar para vocês com essa história é que a gente precisa dar um passo em direção ao que a gente quer. Como eu percebi que eu queria mudar, que eu queria ser mais, que eu queria galgar coisas maiores, que eu queria, né, me estabelecer como gestora de cozinha, líder de pessoas dentro de cozinhas, eu fui galgando uma coisinha e outra, e fui crescendo, e fui atrás, e fui buscando o que me diferenciava. Sou empreendedora, sou mãe, sou dona de casa, sou líder de cozinha, mas o que mais me diferencia dos gestores que eu conheci, dos líderes de cozinha que eu conheci, é que a maioria deles fazem isso no automático, né? Lideram de uma maneira bem, né? É mais eles gerenciam de fato a unidade. Eu já faço o contrário. Eu parto do pressuposto de que eu vou obedecer alguém que eu admire. E, e esse alguém eu tenho que admirar tanto ao ponto de eu querer parecer com ele e encontrar atributos que eu queira melhorar quem eu sou por causa do que eu estou vendo nele. E então eu criei, né, dentro de mim esse espírito de liderança, de criar nos meus colaboradores, criar nos meus liderados o desejo de fazerem o que estão fazendo com um objetivo muito maior, que é entregar amor a cada refeição, a cada colheradazinha de prato, porque eu não sei se você já assistiu, tem um vídeo que eu falo sobre como foi que eu entrei dentro de cozinhas, como foi que eu comecei, né? E se vocês quiserem, dê uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, vai aparecer o link aí, tá? Se vocês quiserem dar um pause e clicar e assistir, podem assistir. Mas, então, para mim, cozinha é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais cheia de amor, é a maior expressão de amor, é alimentar uma pessoa. Para mim é isso. Então, quando eu me derramo quando eu faço comida, quando eu tô dentro da cozinha. É um ambiente perfeito para mim. Então, esse foi o meu diferencial. Eu influencio os meus colaboradores, eles fazem tudo o que fazem, e eles criam a comida, eles fazem receitas diferentes, eles produzem um bolo, produzem um lanche, produzem um almoço, uma refeição, dedicando sentimento, colocando sentimento em tudo aquilo que eles vão fazer. Porque os meus colaboradores veem isso
quando eu faço com eles, quando eu me sinto para conversar com eles, quando eu me sinto para ouvi-los, quando chego lá e dou bom dia, dou boa tarde, ou dou uma boa noite e pergunto como foi o final de semana. Esse foi o meu diferencial. Essa é o que me diferencia da maioria dos gestores de cozinha, porque eles estão mais interessados no processo. Só que eu percebi, e como eu amo isso, eu percebi que o processo só é a ponta final, mas a ponta inicial é cuidar de pessoas, tem que cuidar delas, conversar, escutar, ouvir os problemas, porque o negócio difícil é ambiente de cozinha, porque ambiente de cozinha é exatamente aquela assim que a pessoa tá lá, tá aperreado porque tem que fazer 30 quilos de arroz, tem que fazer 90 quilos de feijão, e é muito, não é que é complicado, é muito aperreado, né? Que é muito cheio de tarefas para serem cumpridas e tem um tempo para a hora do almoço e tudo. Mas muitas vezes aconteceram dos meus colaboradores eu ter que chamar, tá com a cara ruim, aí eu vou lá e pergunto o que está acontecendo. Aí eles ficavam com a cara ruim, não queriam falar. Aí eu esperava, dava o tempo deles, e quando era mais tarde eu ia, e aí, fulano, o que foi que aconteceu? O que está incomodando? O que eu posso fazer para ajudar? E isso era, isso eu amava, né? Mas esse era o meu diferencial. Eu poderia ter continuado como uma gestora de processos. Eu estava entregando o que a empresa estava me pedindo. Eu estava entregando comida na hora, estava entregando todos os processos técnicos perfeitos, sem problema nenhum. Tinha algumas, né? Lógico que a gente sabe que cozinha, hora tá limpa, hora tá suja, hora pegou a amostra, hora não pegou, aferiu temperatura, quebrou a geladeira, o gás faltou, a carne acabou. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas quando a gente consegue ter uma equipe coordenada, ter uma equipe que tem vida, de fato, que ela age organicamente, tudo é diferente. E eu percebi isso, né? A diferença entre quando eu era gestora e quando eu me tornei líder. Então, esse foi o meu diferencial. E foi assim que eu comecei a ensinar outras pessoas com as minhas técnicas. Eu fui dando uma dica para uma nutricionista, para um tecnólogo, e eu ia indo, e eu percebi que o que eu estava falando, eles estavam botando em prática e estava funcionando na cozinha deles. E não só na cozinha, como eu trabalhava numa loja, e essa loja tinha várias seções, e eu dava dicas para os meus colegas, que eram chefes e líderes juntamente comigo, só que de outros setores, eu dava dica, eles colocavam em prática, e quando eles colocavam em prática, eles vinham dizer, Tahine, olha, aconteceu isso, depois que aconteceu isso que tu falou para eu fazer, eu fiz, não deu certo de primeira, mas pela terceira, quarta vez que eu fiz, já deu certo. Então, eu comecei a ajudar outras pessoas com o que eu tinha aprendido, com muito penado, penando muito, né? Aquele vídeo que eu falei para vocês, penando bastante. E, e esse foi o meu diferencial. E a partir do meu diferencial, eu pude impactar outras pessoas, eu pude ajudar outros chefes de cozinha, né? Eu consegui fazer isso. E eu percebi também que o meu problema na época, e pode ser o seu problema também, é que você se iguala aos outros. Você se compara, e quando você se compara, você não quer estar acima. Você, contanto que fique do mesmo jeito, tá bom. É o que eu pensava, fulana de tal, na loja tal também tem o mesmo problema, a mesma nutricionista tem o mesmo problema. O problema é nos outros, o problema não tá em mim. Eu tô tentando, eu quero fazer isso, mas ninguém. Enfim, eu inventava um monte de desculpa para eu ficar igual aos outros. E esse era o meu problema. Como eu lhe falei lá no vídeo, lá fala bastante sobre isso. Mas um dos meus problemas foi esse, de me igualar aos outros. Mas quando eu percebi que quem fazia a minha história era eu, que quem decidia como é que as coisas iam funcionar era eu, aí a coisa mudou de figura. Aí eu comecei a deixar de ser aquela gestora e comecei a me tornar líder. E fui galgando até que
eu estou no ponto que eu estou, aprendendo ainda mais, porque eu acredito que o processo de liderança ela é um constante aprendizado, é inconstante, constante. Todos os dias eu aprendo mais um pouquinho. Agora eu estou aprendendo bastante sobre gestão compartilhada, porque antigamente eu era só gestora e eu é que mandava. Agora eu estou na gestão compartilhada. Não, as decisões não cabem somente a mim, a responsabilidade não é somente minha. Agora eu divido a mesma responsabilidade com os demais sócios da empresa, né? Então, esse foi o meu problema, que eu me igualava. Eu me igualava e acabava me conformando ao molde dos outros gestores, mas eu percebi que eu não queria ser igual aos outros gestores, eu queria ser diferente. Aí você me pergunta, tá bom, Taine, você me conheceu, eu quero ser diferente, eu quero ter uma coisa diferente, eu quero começar, mas por onde é que eu vou começar? Eu fiz uma anotação assim, eu vou te dar uma, duas, três, quatro. Quatro diquinhas, quatro exemplos de como você pode se diferenciar, encontrar algo, né, que destaque você dos demais, que ali seja o ponto. O primeiro é a missão, o objetivo da sua empresa. A sua empresa, a sua cozinha, ela é uma cozinha que tem uma missão de fato. A missão da minha confeitaria é unir mãe e filho. É unir mãe e filho, porque a gente sabe que a responsabilidade da criação, né, da criança é da mãe. O pai tem a sua parcela de responsabilidade, mas a mãe tá trabalhando e a criança está na escola. Depois que a criança sai da escola, quem é que fica com a criança? A responsabilidade é da mãe. Então, a confeitaria ela foi baseada nisso. Ela foi baseada em crescer ao ponto de ensinar outras mães a arte de fazer bolos, porque a minha sócia ela é uma artista, então ela ensina a outras mães como fazer bolos diferenciados, fazer bolos gostosos, deliciosos, e ensina as mães a terem uma renda. E ela não precisa estar longe do filho. Ela está em casa, ela começar produzindo em casa mesmo e assim ter sua renda para ajudar na manutenção da casa e não estar longe do filho. Essa é a missão, esse é o objetivo da nossa empresa. Outra coisa é formar a identidade da empresa. Você formar a identidade. A sua empresa ela tem aquela missão. Pronto, o objetivo dela é esse. Né? Além de fazer bolos, é ensinar, né? Da confeitaria, é ensinar. A identidade da sua empresa você precisa construir. Quais são as características que ela tem? Quais são as coisas que vão deixá-la Enfim, desculpa, eu tive que mudar por causa do carregador do computador. Então, é isso. Você precisa construir a identidade da sua empresa. Você precisa dizer quais são as características que sua empresa vai ter. Outra coisa, terceiro ponto, defina seu público. Que tipo de público você quer atender? Quais são as pessoas que você quer alcançar com o seu produto? Ah, Taine, é indiscriminado. Você não pode não determinar quem. Você não pode determinar quem vai comprar, lógico. Mas você precisa ter um nicho, né? Você precisa saber para que tipo de pessoas, para que classes sociais ou para que grupos você vai atender. Por exemplo, sushi. Quem é que mais consome sushi? Né? O pessoal daquela banda lá, né? Chinês oriental. Eles consomem mais. Nós, brasileiros, estamos adquirindo algumas culturas exteriores. Mas, por exemplo, quem é que vai... Você não vai oferecer
Como é que é o nome desse negócio que tem aqui em Salvador? Que é comida regional? Não é abará, é o outro. Vai, me ajuda aí. Acarajé, obrigado. Minha sócia está aqui do meu lado. É acarajé. Você não vai estar vendendo acarajé em Santa Catarina. Né? Você precisa ter um nicho específico. Por exemplo, eu quero atender a confeitaria, a nossa confeitaria. Ela atende pessoas que têm um paladar mais refinado. Quando eu digo paladar mais refinado, eu digo que goste, por exemplo, o nosso chocolate é um chocolate diferente. Nossos produtos são feitos com marcas de padrão mais alto. Então, e consequentemente, o valor final do produto que nós vendemos, ele é mais alto, porque não envolve só produto de qualidade mais elevada, mas envolve nosso tempo, porque todos nós somos muito capacitados, mas envolve também a arte que a outra sócia ela coloca, que é ela que produz, ela gosta de fazer isso, é ela mesma que desenha, ela que cria os moldes, é ela que faz tudo. Então, você precisa de definir um nicho. E o nosso nicho é pessoas que gostam de comer bem, pessoas que não se importam em gastar mais com comida e pessoas que não têm o açúcar, né, da língua muito viciado. São pessoas que gostam mais de um chocolate amargo. Esse é o nosso padrão no sabor. Aí também tem o padrão visual, né, sensorial e visual, né, todos os sensores, boca, nariz, olhos, enfim. Você precisa ter um nicho específico para onde você vai direcionar o seu produto e investir pesado naquelas pessoas. Outras pessoas vão comer do seu produto? Vão. Pessoas que estão provando, pessoas que querem migrar. Mas você precisa saber a que público você vai atender, certo? Outro é qualidade no produto ofertado. Comida, todo mundo sabe fazer. Na internet, todo mundo, né, tem receita para tudo. Na internet você encontra todas as receitas de comidas, de tudo que é tipo de comida, todo o conhecimento do mundo está na internet. Só que a gente sabe que para encontrar o conhecimento de tal coisa, eu tenho que estar em tal lugar. Então vai demorar muito para encontrar todo o conhecimento que eu quero, né? Beleza. Mas o seu produto, ele precisa ter qualidade. E quando eu digo qualidade, é sensorial. O que faz eu voltar em um estabelecimento são duas coisas. Duas coisas. A primeira, principal, é o sabor. Se a comida eu não perceber, eu tenho um paladar bem. Eu provo muito comida, eu gosto muito de comer. Então, meu paladar, ele conhece os sabores bem direitinho. Então, se os sabores não forem bons ou foram medianos, eu posso voltar, mas eu não fidelizo. E o outro é atendimento. E não é só o atendimento a cliente, é o atendimento que o gestor, o dono, tem com o seu colaborador. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu detesto ver um dono de mercado, do que for, destratando o seu funcionário. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Então, são esses dois, no mínimo, que me fazem fidelizar a marca, a empresa. Então, e o primeiro é o sabor. Então, você precisa colocar qualidade. E a qualidade, ela vai além do sabor. Vai na preparação, Quando eu falo preparação, eu estou me referindo ao cozinheiro lá dentro preparando. Ele precisa estar super de bem com a vida, porque senão a comida ela não vai sair da maneira correta. Ah, tá rindo, mas tem ficha técnica? Tem ficha técnica, mas nós colocamos energia. E a nossa energia, quando a gente coloca a energia em algo, a nossa energia,
nossos sentimentos e emoções naquele algo, aquele algo ele vai possuir, né? Por assim dizer, possuir aquele mesclado de sentimentos que tem. Imagine se eu estiver mal-humorada e com raiva. Eu vou fazer vamos dizer, um risoto. O risoto ele vai ficar bonito? Para começar de conversa, ele pode ficar gostoso, mas será que ele vai ficar bonito? Quando eu estou com raiva, eu posso me distrair, ou eu posso praguejar, eu posso falar besteira, eu posso me zangar, eu posso errar várias vezes. Então, quando eu me refiro à qualidade no produto, eu falo ali lá do cozinheiro mesmo fazendo, ele precisa estar bem. Por isso que é importante investir na equipe, para a equipe no ambiente de trabalho, para a equipe ela se sentir bem. Aí o cozinheiro ele faz o prato uma delícia. Mas se a pessoa que estiver atendendo ela não for, né, não souber fazer, ela acaba com o que o cozinheiro fez, porque o atendimento também é importante. Então, a qualidade do produto ela vai desde a produção até a distribuição. E a infraestrutura que você recebe a pessoa no ambiente. Se for um ambiente não estiver iluminado, bem iluminado, se for um ambiente que não esteja adequado, receptível, aberto, não vai para frente. Não é legal. Aí não diferencia você. Não diferencia. Então, gente, foi isso, né? É mais ou menos isso. E tem mais uma dica que eu lembrei agora, que eu acho que é interessante você estar colocando. Porque você colocar essas coisas faz com que você esteja sempre em alta. As pessoas têm a tendência de esquecer, né? E o novo é o que atrai. Então você precisa estar se reinventando. É um prato novo, é uma atração nova. Se você tem um restaurante, é uma atração nova. É voz e violão, é um prato novo mesmo, uma sobremesa diferente. É um dia os clientes serem recebidos com um bombom de chocolate. É algo diferente que você tem que estar colocando sempre na sua empresa, na rotina da sua empresa. E você vai variando. Vai virar rotina, mas sempre os seus clientes vão estar esperando algo novo. Saber que todas as vezes que eles vão lá, eles se sentem acolhidos, muito bem recebidos e são surpreendidos. Não existe coisa melhor do que surpresa agradável. Então você pode estar fazendo isso também com seus clientes, tá? E foi isso, é basicamente isso o que eu queria passar para vocês sobre como a gente tem um diferencial competitivo, de como a gente se destacar no segmento que nós estamos, independente dele estar saturado ou não. Se você tiver um bom produto, um produto de qualidade, não vai existir essa história de que está saturado o mercado. Se você for bom no que você fizer, não tem essa história. Porque o mundo já está cheio de gente que faz o mais ou menos, gente medíocre. Então saia desse conformismo, né? Saia dessa região onde te dá muita comodidade. Sempre se renove, porque isso faz bem para você, para o seu negócio e para o seu bolso, tá bom? Até mais, gente. Acompanhe, se inscrevam no canal, tá? Dá uma curtidazinha aqui pra gente. E muito obrigada por ter ficado comigo esse tempo todo. Tchau!